Bom dia. Tudo bem com vocês? Para quem não me apresentei, eu sou o Rodrigo. Trabalho na Direct Talk há bastante tempo. E hoje eu fiquei com mais um desafio legal, que é discutir inovação no saque aqui. O tema de hoje, certeza que é um dos mais polêmicos, né? É uma pergunta bem direta. Dá para inovar no saque? E do meu lado, eu tenho 3 pessoas que vão promover, me contaram aqui que vão promover discussões excelentes sobre esse tema. Paulo, daqui a pouco você se apresenta, fala melhor o que você faz, mas o Paulo, ele é especialista em inovação, ele é CEO da empresa BR Culture, que faz um trabalho brilhante em inovação em vários segmentos. Jussara, da Algartec, né? Não é mais Algar Tecnologia, é Algartec. Ok. A Jussara é responsável pela operação talvez mais inovadora, uma das mais inovadoras hoje do mercado, a operação Anhanguera, né, Jussara? Já passou por outras experiências, por outras operações também, e depois vai contar para a gente alguns dos projetos inovadores que ela fez lá dentro. E o Júlio é o responsável por toda a central de atendimento do Hotel Urbano. Há alguns anos também de experiência em centrais de atendimento, em saque, não só no Hotel Urbano, em segmentos maiores, em Bratel, etc. Daqui a pouco ele vai falar bastante. Tá? Gente, eu queria que todo mundo aqui participasse, é muito legal, vocês fazendo perguntas, colocando as visões de vocês. Ninguém aqui precisa concordar, a gente não tem que brigar, mas também ninguém tem que concordar. A gente tem que discutir para chegar em conclusões, para que o nosso debate seja bastante rico em informações e pontos de vista, experiências, etc. Quem está online, é muito legal se vocês puderem mandar perguntas também. Tem uma moderadora no nosso chat e ela vai me mandando as principais perguntas. O que a gente não conseguir responder online, a gente responde depois, a gente direciona aqui para os convidados. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou começar fazendo uma pergunta muito fácil aqui para o Paulo. Que bom que é fácil. Paulo, eu queria começar já promovendo uma discussão diferente, né? Para a gente sair do tema dia a dia e mais para o... A pergunta é a seguinte: já inventaram alguma inovação maior do que atender bem e encantar o cliente? Não. Acho que não. Eu acho que hoje a gente está passando por um momento que eu acho que é legal a sua pergunta, porque os grandes nortes que a gente tinha, governo, família, religião, estão sendo questionados. Então existe até por isso, na minha visão, existe uma grande oportunidade aí das marcas se apropriarem dessa nova relação que a gente tem com as pessoas. Eu já começo o nosso papo aqui questionando um pouco essa palavra consumidor, né? Eu sou um pouco contra essa palavra. Acho que a gente é consumidor 1 hora do nosso dia e a gente é um indivíduo, um ser humano, mães, executivas, mulheres que exercem vários papéis e a gente fica pensando só na figura, no papel do consumidor. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais nesse ser humano que está por trás do consumidor. Então, na minha visão, a gente tem uma oportunidade, aí as marcas, as empresas têm uma oportunidade de se apropriar de uma relação que a gente não tem mais, que é esse norte, e que as pessoas esperam uma relação muito mais... que transcenda o comercial, né? Ou seja, é uma relação que a gente espera muito mais das marcas. E acho que a gente, através do saque, através dessa relação do dia a dia que a gente tem com o consumidor, com essas pessoas, a gente... tentar realmente encantar, que é o que você falou. Acho que esse é o ponto inicial aqui da nossa conversa. Talvez seja o pano de fundo que vai permear aqui boa parte da nossa discussão. Que bom. Ok. Jussara, a primeira pergunta para você é a seguinte. Você faz parte de um mercado que representa hoje, segundo a Abrarec, o último estudo da Abrarec, cerca de 34% do total das centrais de atendimento no Brasil, né? Quando a gente fala de saque. Né? E é um mercado... que hoje não é um mercado que mais vem promovendo inovações. Eu tenho tido experiências diferentes com o Algar e com outras empresas, estão indo na contramão e sim criando inovações. Mas, via de regra, o mercado de contact center não tem reinventado o atendimento no Brasil. Né? Depois, se alguém tiver uma visão contrária aqui, por favor, contribua. Vocês são exigidos de indicadores que vão contra a qualidade, muitas vezes, são exigidos por preço baixo. Algumas empresas, inclusive, procuram um contact center para ter uma central de atendimento mais barata, né? Algumas empresas. Né? Mas é engraçado que vocês acabam saindo como vilões de toda essa história. Né? E ainda são exigidos para inovar. Né? Como é que vocês conseguiram encontrar dentro da Algar espaço
para criar esses projetos de inovação na central de atendimento? Essa relação assim de fornecedor, né, contact center de maneira geral, é exatamente o que você comentou. Exige muito da gente, porque você está sempre ali, né, driblando entre a receita que você está entregando, você é cobrado o momento todo por indicadores que você falou que muitas vezes vão no sentido contrário da qualidade. Então, dependendo do seu modelo de precificação, do seu modelo de contrato, você está correndo por um TMA e o TMA em determinados momentos cruza ali com a qualidade, enfim. Mas central de atendimento, né, contact center, de maneira geral, essa corrida louca com indicadores. Mas o que acontece, eu acho que a Algartec tem isso bem definido, né, é o seguinte: hoje em dia, de fato, tem coisas que assim, transcendem, de fato, assim, o básico, né? Você precisa dar um diferencial, você precisa mostrar alguma coisa diferente para o seu cliente. Tanto o cliente final, que entra em contato com você, como o cliente contratante do seu serviço. E foi muito bacana essa experiência na Algartec. E a experiência nossa, o cliente é o Anhanguera, a faculdade Anhanguera, que é gigante aqui no Brasil, é a maior do Brasil, tem 500 mil de alunos. Está presente em praticamente todos os estados. E, então, assim, foi um grande desafio para a gente, porque nós tínhamos o atendimento ao aluno, que é o SAC, e nós atendemos 3 segmentos diferentes da Anhanguera lá. Então, tem a parte de cobrança da Anhanguera, a parte de atendimento ao candidato, que são aqueles que ainda não são aluno, mas que desejam se tornar um aluno, e o nosso grande objetivo é transformá-los, né, fazer com que eles façam vestibular, façam suas provas e se matriculem na Anhanguera, e o atendimento ao aluno, que é quando ele já entrou lá e ele pode ter diversas dúvidas, desde uma segunda via de boleto, uma nota de uma prova, uma segunda rechamada. E o bacana foi que quando a gente decidiu, há um ano e pouco atrás, transformar 100% do atendimento em chat, foi uma experiência inovadora, porque a princípio a gente estava com um pouquinho de insegurança, como que vai ser recebido isso, mas foi muito bom. Eu acho que conta muito com o nosso público, que é um público muito... Isso, exatamente. É muito jovem, é muito antenado, é celular o tempo todo. Imagina, essa turminha que está prestando vestibular e está entrando na faculdade. Acabaram de concluir, né, a formação e agora estão entrando na faculdade. Então, eles é o meio deles de comunicação. Não só, né, chat e todas as mídias sociais. Então, a gente está abusando disso. Tinha que se adequar. Tinha que se adequar para falar nessa mesma língua. E depois, com a mudança para o robozinho, que é a Júlia, né, que é a agente virtual, que num primeiro momento a gente também ficou, né, como vai ser isso? Mas além do aspecto competitivo financeiro, porque o que acontece? Quando você tem um robô, né, então o robô está lá 24 horas por dia, ele atende 40%, né, tem uma retenção de 40%, atende sua demanda, não tem fila, não tem nada, está sempre disponível a qualquer momento. Existe um filtro. Então, assim, o que não é resolvido no robô, nesse primeiro contato, no atendimento online, aí sim passa para o chat. Com isso, a gente conseguiu o quê? Uma redução de quase 50%. Então, é um grande case. Né? Essa é interessante porque a gente está aqui falando de uma inovação, né, promovida por vocês e que teve um impacto positivo no consumidor, né, ou no indivíduo que está precisando ser atendido ali naquela hora, precisa falar com a marca. Né? E depois eu queria promover um pouco mais esse debate. Né? O que a gente fala, o que é inovação, na verdade, no SAC? É uma inovação onde a empresa economiza ou uma inovação verdadeira é aquela que promove um benefício para a cadeia toda? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse tema. Tá? Júlio, para começar, você faz parte de uma empresa inovadora. Está criando um modelo de negócio que não existia aqui no Brasil antes. Né? Ela é tida como inovadora em modelo de gestão, inovadora em modelo de negócio, inovadora de muita coisa. Central de atendimento é inovadora também? Legal, Rodrigo. Bom dia a todos. Tão jovem quanto o Hotel Urbano é o Júlio no Hotel Urbano. Faz 4 meses que eu estou no Hotel Urbano, venho de uma grande empresa que é a Embratel, e trago, sim, um DNA de uma inovação no atendimento, do relacionamento com o cliente, até corrigindo, Rodrigo. Eu não sou responsável pela central de atendimento do Hotel Urbano, sou responsável pela central de relacionamento ao cliente do Hotel Urbano.
Por que a gente mudou? Isso, a parte da cultura já muda no nome de quem atende, de quem presta serviço para o cliente. Nós, no Hotel Urbano, queremos realmente revolucionar o mercado de atendimento online. Não sei se todo mundo sabe, o Hotel Urbano não é uma empresa de compras coletivas, como muitos pensam, é uma empresa de turismo online. Ela proporciona, através do seu modelo de negócio, a viagem para muitas pessoas que até bem pouco tempo nem pensavam em viajar. Então, a partir do pressuposto que você está mexendo com o planejamento da família, você está mexendo com algo que já traz insegurança, que é algo que às vezes você fica 10 meses planejando, e tem um momento para você dar aquele tiro, que são as suas férias, de repente. Então, do outro lado da linha, tinha que ter pessoas que realmente se engajassem com esse cliente e trouxessem algo muito maior do que operacionalizar um atendimento. Tinha que ter alguém que se relaciona com o cliente. Ou seja, tirar o aspecto apenas fazer acontecer e entrar com um grau de intimidade. E somente relacionamento faz com que você entre num grau de intimidade ao ponto do outro lado da linha perceber que você está ali para ajudar. E quem sabe até tornar o atendente ou a pessoa que está ali representando a empresa como um amigo, né? Um pseudo-amigo, mas que vai resolver todos os seus problemas e vai garantir que essa insegurança não se transforme em frustração. Então esse é o papel do Hotel Urbano, esse é o pensamento do Hotel Urbano. E a gente, eu hoje considero que a gente tem a roda do carro e o carro está andando. A gente gostaria muito de trabalhar, estamos trabalhando em projetos bem inovadores para a gente garantir que comece a colocar esse carro com acessórios. Ou seja, esse carro vai chamar atenção, esse carro vai ser um fruto realmente de ostentação, mas ostentação do fato de que as pessoas vão admirar o Hotel Urbano como sendo um atendimento diferenciado, em excelência em atendimento. Então esse é o nosso pensamento, Rodrigo. Esse é o que a gente está pensando hoje para o mercado de atendimento. Que legal. Paulo, você quer contribuir? Legal que você falou isso, porque você falou uma palavra que para mim é importantíssima aqui nessa discussão, que é cultura da empresa, né? Eu acho que tem um conceito que não sei se todo mundo está familiarizado, que é o branding, né? Ou seja, a gestão de uma marca, que hoje é fundamental você começar na cultura da empresa. Ou seja, se você já tem no seu DNA, na cultura da sua empresa, tratar o seu cliente, tratar o seu consumidor, tratar esse ser humano de uma forma que é um relacionamento, como você falou, né? E não um atendimento, para mim já é um caminho fantástico que vocês estão traçando aí, porque é diferente da maioria do mercado. As empresas nem branding têm, e eu acho que o branding começa desde o saque até o atendimento de quem liga, até o CEO, até o discurso do CEO, né? Então, muito legal. Eu tenho a impressão que no nosso mercado, ninguém tem muito tempo para ficar pensando em inovação. A central de atendimento ela é de uma dinâmica gigantesca, né? É tudo muito rápido, é tudo muito corrido, não consegue cumprir os horários, é uma loucura quem vive essa dinâmica, né? E eu já vi em várias palestras o conceito que o Google traz, que é o 70-20-10. O que eles dizem? Você tem que trabalhar 70% do tempo nos principais produtos da empresa, 20% do seu tempo em produtos secundários, mas 10% todo mundo, tem meta inclusive, 10% do tempo tem que trabalhar em inovação. Quem aqui consegue dedicar um tempo para pensar em inovação? Você quer falar? Ou você consegue? Você, desculpa o seu nome? E você é de onde? Da VR. É melhor falar no microfone. Você tem meta de inovação? Tenho meta de inovação não, mas tenho por obrigação inovar. Okay. Como a gente fala, é relacionamento com o cliente, então isso está no nosso DNA. É default. É cultura da empresa. Tem que atender bem, sim, o ser humano, o cliente, o consumidor em primeiro lugar, mexendo com processos, operação, fazendo o que é necessário. Okay. Mas eu tenho um viés diferente. A minha pegada é mais comunicação e marketing, e agora que entrou o atendimento. Então, talvez, por isso, esse um pouco de distanciamento da operação no dia a dia. Porque a operação é cruel, viu? Estou sentindo na carne ultimamente. Quer falar, Júlio? Só comentando, complementando a verdade que o Paulo falou, a gente está pensando muito do outro lado da linha, né, de quem liga para a gente. Mas também tem que pensar em quem atende. E isso é uma preocupação muito grande do Hotel Urbano. Assim, quando a gente fala de tratar bem o consumidor, será que as empresas estão tratando bem de quem está do lado de cá representando essa empresa? Será que a empresa está investindo na felicidade dessa pessoa ao ponto dela sentar naquela cadeira, ou por trás de um monitor, ou por trás de um headset, e representar a alegria que o produto proporciona para o consumidor? Então, essa é uma preocupação também que nós lá do Hotel Urbano estamos com afinco. Nós criamos lá um projeto, que é o projeto Faculdade HU, o nome realmente é um pouco forte, Faculdade HU, mas o conceito é carregado de coisas boas,
onde a gente vai trabalhando desde o conceito de atender bem, um conceito de felicidade, mostrando para que essas pessoas que esse sorriso na voz é um processo. Sorriso, pedir para um atendente seu ter sorriso na voz é como se você estivesse pedindo para ele ir atrás de um processo que você escreveu. Sorriso na voz é utópico. O que é certo? É ele estar sorrindo. Porque ao momento que ele está sorrindo, ele consegue passar para o cliente que está do outro na linha a tranquilidade e a vontade realmente de resolver qualquer consideração, seja ela uma informação, seja ela uma reclamação, qualquer outro tipo de atendimento que o cliente esteja necessitando. Então, pensar na pessoa que está do outro lado, sim, mas pensar também de quem está aqui trabalhando, representando a nossa empresa, mais ainda. Que bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu ia falar assim, na Vamos lá. Algartec, essa questão de inovação está muito forte. Até na própria missão da empresa, é servir os clientes com soluções inovadoras. Então, assim, existe uma metodologia lá dentro que está sendo utilizada, que é a Inovatrix. Eu estou na Algarve há 3 anos e meio. E essa Inovatrix está sendo aplicada já há 2 anos. Né? Então, assim, de um tempo para cá, isso está sendo muito cobrado também da gente. Seja no PPR, seja na apresentação de um case, e está assim nas nossas metas. Então, a gente tem que apresentar e a gente tem que pensar do ponto de vista do cliente, tanto do cliente contratante como do cliente final. E a Algar, ela tem uma super meta, uma visão aí de chegar até 2020, estando entre uma das 500 maiores empresas do Brasil. E é uma meta, né, arrojada, né, agressiva para 2020. E se não tiver inovação, não tem como chegar. Como que vai conseguir esse objetivo, né? 2020 está entre as 500 maiores, sendo que hoje é tudo tudo inovação. É muito legal. Vou só dar um comentário aqui. Na nossa agência, a gente trabalha com essa questão do branding, da cultura interna das empresas. E uma das coisas, um dos resultados desse trabalho é a missão e a visão. E uma das coisas que a gente vê é que 95% das empresas e das pessoas que trabalham nas empresas não sabem dizer qual é a sua missão e qual é a sua visão. A missão e a visão, elas estão na parede e as pessoas não sabem. A Jussara acabou de falar a missão, ou seja, é sinal de que a Algar está no caminho certo, de uma cultura interna forte, buscando inovação e disseminando essa missão, essa visão. Mas eu vou te falar, é triste, porque 95% das empresas não têm missão e visão ou não sabem quais são. E muito menos os colaboradores. Ou seja, como é que você, se não tem nem missão e visão nem cultura, vai conseguir atender o seu cliente de uma forma legal? Né? Então, é um problema sério isso hoje nas empresas. Ok. Legal. Eu sei. Desculpa. O Douglas, deixa que eu te apresento então, Douglas. Eu ia fazer uma pergunta direcionada para você. Você é um dos responsáveis pela área de gestão da inovação dentro da Algar, certo? Ok, então a cultura já está forte. Vocês têm metas de levar inovação para o cliente de vocês. Isso, né? Na Algartec, nós criamos uma área de inovação responsável para prover isso aos nossos clientes, né? O Grupo Algar como um todo tem a inovação no sangue, né, no DNA mesmo, né? Mas a Algartec, ela teve essa coragem de criar a gente chama uma coordenação com foco nisso, né? Está aqui hoje a Aline também, que é analista, responsável pela Anhanguera, e ela foi uma das responsáveis pela implantação do robô de atendimento, né? E assim, pegando o que o Júlio falou aqui, é muito importante a gente, do ponto de vista de gestores também, de operação, não pensar só no cliente final, não. Você vai pensando no tudo que está acontecendo, às vezes um pouco da inovação está em melhorar a qualidade de quem está ali, pondo a cara a tapa ali pela empresa, né? Porque não é só, assim, talvez pensando no hotel urbano, Júlio, a pessoa está ali para atender, para prover um momento de felicidade para outra, né? E às vezes quem está por trás de um atendimento de saque, ele não está ali só para isso, né? Eu já passei por experiências, eu já fui gestor de operação também, eu já escutei algumas chamadas onde é que o cliente ele não quer saber quem está ali, ele quer xingar, né? Então a gente pensar um pouco também, talvez passar para a inovação nesse ponto de prover esse melhor relacionamento com o seu colaborador, né? A área de inovação da Algar é uma área que funciona servindo as áreas de operações, é isso? Isso. E ela tem metas de levar inovações para essas operações, para esses clientes. Total, Rodrigo, é isso mesmo. Nós temos analistas, são alguns analistas distribuídos pelas operações, né?
tem as operações da Algartec em Campinas e tem a Algartec em Uberlândia. Tem os analistas distribuídos por todas as operações aí para prover isso aos clientes, né? Essa é uma necessidade. Tem por detrás algumas outras situações da área de inovação que não cabe dentro só do atendimento, porque a Algartec não é só isso. Né? Ok, mas é interessante. Então, lá vocês resolveram esse problema do tempo para inovar. Então, se quem está na linha de frente não tem tempo para pensar em inovação, vamos criar uma área só para pensar em inovação. Até porque, como a Jussara falou, o Grupo Algar ele tem essa necessidade, né? Uma empresa familiar, mas que pensa em inovação já há muitos anos, né? O Inovatrix é a metodologia nova que a gente adotou. E disso a gente, para prototipar, fica um pouco mais tranquilo para nós, né? Okay. Mas é importante ter isso aí. Eu sei que não é fácil para uma operação, para algumas empresas, terem uma área focada em inovação para pensar nisso no dia a dia, com pessoas de inovação. Okay. Não só não é fácil. Vai lá, Paulo, vai lá. Não só não é fácil, como não é a cultura das empresas. Né? As empresas querem inovar. A gente tem uma área de inovação também lá na agência. Querem inovar. Quando a gente leva uma metodologia de inovação onde você propicia um ambiente inovador, as ideias muitas vezes são gongadas. Ah, não, isso aqui não é do nosso core, isso aqui não é legal a gente fazer agora, isso aqui a gente não vai investir agora. Ou seja, a gente recebe 50 nãos por dia, né? E acaba que a inovação não vai para frente. Aí as pessoas desanimam. Qual é a né? receita dessa inovação sua? Né? Essa também é uma pergunta que a gente está tendo uma dificuldade para responder e que está, às vezes, barra os processos. O que vai gerar de grana? Só pensam em grana. Eles não pensam no longo prazo, não pensam nesse relacionamento que o Júlio falou, não pensam na marca, né, de longo prazo, só pensam em curto prazo. Até porque os bônus estão atrelados no curto prazo, né? Esse é o problema do Brasil. Pois é até um ponto que eu ia tocar aqui. É muito difícil você colocar a meta de inovação para quem está olhando para o dia, para o final do dia, no máximo no final da semana ou do mês. Né? É um ponto crítico. Só para complementar o que o Júlio falou e que o Paulo também, na Algar a gente tem essa questão de visão, missão e valores bem forte, né? Só para pensar em pessoas, a visão do Grupo Algar é gente servindo gente. Isso aí que legal. É uma coisa interessante. Legal. Você ia fazer uma pergunta, seu nome? Eu sou Lucilene da Whirlpool. Lucilene da Whirlpool. Que é a nossa cliente também. Vocês combinaram, né, Douglas? Uma empresa altamente inovadora. A Jussara, na hora que ela estava falando de missão, visão, que a gente sabe, aí o Paulo falou assim, fica na parede. Na Whirlpool a gente leva no peito, missão e visão fica no crachá. E em todas as reuniões a gente fala sobre isso, porque se em algum momento alguém esqueceu, todo mundo vai lembrar na mesma hora. Então, a gente tem como meta transformar o consumidor em fã. Legal. Então, não para isso, a gente não tem só que pensar em inovar o consumidor, mas assim, a gente tem que amar aquilo que faz. Para conseguir transformar um consumidor em fã, primeiro eu tenho que gostar daquilo que eu estou proporcionando. O relacionamento com o consumidor, ele tem que acontecer porque os dois amam a mesma coisa. Né? No nosso caso, são os nossos produtos. Então, para eu transformar o meu consumidor em fã, eu tenho que levar no peito a missão e a visão da empresa. Que legal, que legal. E essa é a inovação verdadeira, legítima, aquela que inspira. Né? Então, eu vou atender bem, eu vou pensar em formas novas de fazer aquilo que eu já faço no dia a dia. Isso é muito legal mesmo, pouca gente que conhece. A gente está chegando uma lista aqui de perguntas muito, muito legais. Eu vou tentar intercalar entre as perguntas de vocês e as perguntas de quem está online. Tá? Continue mandando perguntas, por favor, pessoal. A primeira pergunta que enviou foi o Rodrigo. Ele diz o seguinte: eu gostaria de perguntar aos palestrantes qual é a visão de cada um para atendimento personalizado. Vamos tentar sempre pensar no lado da inovação. Né? Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Quem quer responder essa? Essa é sua. Não sei, olha, por exemplo, no canal de captação, de atendimento ao candidato, a gente se preocupa muito com essa questão, porque é assim, o cliente que entra em contato conosco, ele tem dúvidas, ele não sabe o que vai fazer da vida dele, é um momento muito importante. É o futuro dele. Então é comum a gente pegar candidato lá e falar assim, olha, mas se eu fizer biologia, eu posso atuar em qual área? Eu posso arrumar emprego para fazer o quê? Eu posso ganhar quanto? Então, assim, é o momento. E quanto que é a faculdade? Que horário que tem? Ou então, assim que já fez o vestibular e passou, e como que vai ser meu primeiro dia? Ele é calouro? O que acontece? Chego lá e na Anhanguera também tem uma gama muito grande dos cursos EAD, né, que representam um bom volume. Então, o que acontece? Eu acho que essa questão assim, de encantar, de personalizar,
tem o aspecto da inovação, sem dúvidas, e as ferramentas estão aí, mas tem também esse aspecto, que é o que o Júlio comentou, que esse pessoal não existe nenhuma ferramenta que vai me dar condições de falar com um candidato nesse momento, no sentido de acalmar, de acolher, ou de tranquilizá-lo, no sentido de falar assim, olha, se você optar por tal curso, as áreas de atuações são essas, o valor é isso, você pode arrumar emprego em tal área, o tempo de formação é esse, porque são perguntas muito básicas, quer dizer, aí eu acho que esse aspecto humano não tem como a gente abrir mão dele. Mas tem uma questão, Jussara, que é o seguinte, quer dizer, vocês são os técnicos aqui, eu não sou técnico, por favor, eu não entendo nada desse negócio de vocês. Eu estou falando do lado do ser humano. Por isso que você foi convidado, viu, Paulo? Porque você não entende desse negócio. Hoje existem... tem um conceito novo do Big Data aí que todo mundo se fala muito, né? Mas eu, por exemplo, compro o livro na Amazon, né? Falando nessa questão de customização e personalização. Você tem toda a razão. Eu acho que nada melhor do que o atendimento humanizado para você, de repente, atender esse cara da melhor forma possível. Mas eu acho que hoje existem ferramentas fantásticas, algumas um pouco invasivas, depois eu vou dar um exemplo aqui. Mas na Amazon eu entro, compro um livro... E depois eu tenho recomendações e sugestões que me impressionam muitas vezes, até a precisão das recomendações. Ou seja, eu acho que a gente precisa ir um pouco além dessa questão de simplesmente responder e não saber com quem a gente está falando, né? Então hoje existem ferramentas que a gente consegue personalizar um pouco mais esse atendimento e depois a gente poder oferecer soluções mais customizadas e personalizadas, né? Por outro lado... Existem algumas empresas aqui no Brasil que pegaram esse conceito, mas estão exagerando um pouco na minha visão, né? Outro dia eu fui comprar Eu não vou falar o que eu comprei, porque senão vai ficar claro qual que é a empresa. Mas eu fui comprar um produto pela internet e todo o site que eu entro agora, no Facebook, no Twitter, qualquer coisa que eu entro agora, vem 500 propagandas dessa empresa. E um grande erro que é mostrando um pouco do mesmo produto que eu comprei, ou seja, não outros produtos. Você já comprou, já não tem mais oportunidade. Já comprei, então acho que a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Mas, de novo, não entendo da parte técnica de vocês, não sei o quanto isso é óbvio, não é fácil, é difícil, mas respondendo à questão, acho que um pouco dessa... Entender um pouco as necessidades, um pouco do histórico do que ele comprou, do que a gente compra, e depois poder ser um pouco mais assertivo é um caminho legal. A gente está vivendo um momento onde o consumidor se apaixona pela empresa que atende ele bem. Isso. Por isso que eu abri a discussão aqui te fazendo a pergunta. Tem algo mais inovador do que atender bem o cliente, do que encantar o cliente? Não. Isso tem um preço também, né? Talvez a inovação tenha que vir para suportar essa relação. Então, Júlio, ficou para você o final, né? Essa balança ela também tem que ser observada. Então, atendimento de qualidade, encantar o cliente, atender ele de forma personalizada, que foi a pergunta que chegou, mas a inovação, tem que ter alguma inovação para suportar o equilíbrio dessa balança, né? Com certeza. Eu continuo dizendo assim, a gente tem que trabalhar nas pessoas, sim, mas a gente tem que dar ferramentas para que elas consigam fazer melhor o seu trabalho. Eu acho que tudo é um conjunto. Tem que ter o equilíbrio. O Paulo falou uma coisa muito legal. A gente tem que ter equilíbrio. Não pode deixar over para ninguém, nem para a empresa, nem para aquele que está sendo atendido. Mas achar um equilíbrio quando você está inovando também é uma missão difícil. Porque você está com uma vontade tão grande de implementar, está com uma vontade tão grande de fazer acontecer, já que aquilo você entende que vai ser revolucionário, que talvez você perca a mão. E talvez em algum momento você não consiga equilibrar e talvez o grau de utilização daquilo vai fazer você recuar e de repente achar alternativas melhores que aquela. Mas eu sempre considero que a ferramenta versus a pessoa que está do outro lado da linha, um componente muito importante para que a gente consiga atingir um encantamento. É para isso que as ferramentas estão ali. As ferramentas estão aí para somar e junto a você está conquistando o seu cliente. E não contra em nenhum momento. Então você tem que aprender a utilizá-la para acabar não jogando aquela ferramenta, aquele investimento no lixo, que o cliente acaba virando as costas para você. Entendeu? Chegaram algumas perguntas aqui falando sobre atendimento automatizado. E a gente fala de todos os canais, né? Vem sendo um investimento grande no mercado em atendimento automatizado. A Jussara contou um pouquinho na Algar, mas a gente está vendo isso em praticamente todos os mercados, né? Vocês acham que o atendimento automatizado é um modelo de inovação? Eu acho, Rodrigo, que a gente tem que atender a demanda do cliente. Eu acho que a gente tem cliente que tem todos os níveis de atendimento. Então, você tem o atendimento que tem que ser rápido, ele exige isso.
tem um atendimento que ele quer falar com alguém, às vezes ele não quer falar, ele está, de repente, num momento ali de trabalho que ele precisa resolver alguma coisa, tem um chat, ou tem um autoatendimento que ele vai conseguir resolver na velocidade que ele precisa. Então, o que a empresa tem que estar preparada? Para atingir os vários níveis de necessidade do seu cliente. Então, acho que não tem essa do atendimento tá tornando algo frio. Não é, existem as camadas de atendimento que vão necessitar daquele autoatendimento. Eu acho perfeito. A gente tem que dar as opções. Outro dia eu liguei, estava com um problema técnico da NET, eu liguei lá no 10621, sei lá, e ele já identificou meu celular, já falou, está com um problema, em 1 segundo ele já falou, você está com um problema técnico na região, você não precisa passar por 5 ou 6 opções e falar com ninguém. Ao mesmo tempo, o brasileiro gosta de conversa, né? Gosta do calor humano, gosta de conversar, e a gente escuta muito do meu lado de novo, a gente escuta muito essa reclamação, estou falando com o robô não vai resolver o meu problema. Eu acho que se ele resolver o problema, tudo certo, está tudo ok, né? Agora, para encantar, acho que já já são outros 500, né? Infelizmente. Mas a impressão que eu tenho é que está sendo bem aceito, viu? Eu sinto que... Eu acho que tem a ver com a nossa geração, com a era que a gente está vivendo agora. Então, não é mais tão... Eu acho que tinha uma resistência no passado, antes era maior. Essa resistência, eu vou falar com a URA, ainda mais uma URA inteligente como a da NET, né? Então, assim, isso é um diferencial. Então, eu acho que já não, acho que, assim, sem dúvidas, tem uma parcela que quer ser atendida. É uma pessoa falando do outro lado, né? Mas até pelo nosso ritmo de vida, muito corrido. Eu, por exemplo, eu tenho que marcar exame para os meus filhos no Fleury, eu não quero ligar, eu entro no chat, marco, eles falam a unidade, falam a preparação, falam tudo que precisa, pego os dados do médico, e eu acho que é muito prático, porque eu consigo marcar o exame deles fazendo outras coisas juntos. Eu estou trabalhando e estou lá. Então, eu acho assim, eu, por exemplo, prefiro. Eu faço compras assim também, Amazon, tudo. Eu acho que cada dia mais as pessoas estão aceitando mais esse tipo de atendimento. E o legal é que, Sara, desculpa, vai lá, Júlio, Rodrigo, mas o legal é que a gente tem um componente bom do autoatendimento para os dois lados, né? Porque para a empresa é muito bom que há uma economia. Eu participei de um projeto grande, inclusive da implementação da URA, que também atende a NET, e a gente pulou de uma retenção de 15% de uma URA que não tinha integração, que não tinha humanização, que é um dos motes que tem a empresa que trabalha com a NET e com outras empresas, ia subir para 48% de retenção. Ou seja, será mesmo que o cliente não gostaria de ter um autoatendimento e um atendimento que dê a ele a agilidade que ele precisa? Claro que sim. Então, eu continuo dizendo, assim, tem consumidor para todo tipo de canal, até porque nós estamos cada vez mais multitarefa. Então, como a Jussara falou, às vezes está fazendo 3 ou 4 coisas que uma delas é você resolver um probleminha que você tem com qualquer empresa que você tem uma relação de consumo. Então, eu acho que realmente é algo que tem que ser colocado em pauta e é bom para das duas partes. A economia em volume de ligações para a empresa custa muito menos do que uma PA de atendimento e satisfaz o consumidor, ou seja, conseguiu achar a fórmula perfeita. Quando o cliente tem a solução dele, ele não se queixa. Até na própria pesquisa de satisfação. Por exemplo, lá no canal de atendimento a candidato, então se ele quer saber endereço de uma unidade, o horário de um vestibular, o que ele vai levar no dia do vestibular, isso tudo ele consegue, né? Digitando na hora. Então, assim, é muito prático. Ele tem a pergunta dele, aí saiu com a resposta. Então ele sai satisfeito, ele avalia bem o atendimento. É interessante que a Ludmila, ela está contrapondo essa visão, hein? A Ludmila mandou uma pergunta aqui, ela está assistindo a gente online. Ludmila, obrigado também. Ela diz o seguinte: eu acho que o grande trunfo, na verdade, na área de atendimento, é nos colocarmos no lugar do cliente. Fantástico, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho disso, Ludmila. Na verdade, somos clientes de muitas empresas e eu particularmente odeio ser atendida por um robô. Toma tempo e sempre que o atendimento sai do robô e vai para uma pessoa, eu tenho que repetir tudo, né? E aí é um ponto interessante, porque quando a empresa não toma cuidado, e aí nós todos aqui temos essa responsabilidade, quando a empresa não toma cuidado em amadurecer uma inovação, é um equilíbrio difícil também de encontrar, ela acaba queimando o canal. E uma tecnologia que poderia ser fantástica e resolver o problema dos dois lados, atender o cliente e economizar pelo lado de cá, ela acaba criando resistência do lado do consumidor, do lado da pessoa que precisa do atendimento, e a empresa precisa tirar do ar, né? Quem aqui tem algum case onde arriscou, colocou uma coisa nova no ar, não deu certo e teve que tirar? Com certeza, gente, que vocês têm. Então...
O seu nome? Meu nome é Ayla, eu sou da Via Varejo. Você vai falar um pouquinho mais alto? Sou da Via Varejo. Obrigado. Que é Ponto Frio e Casas Bahia, lojas físicas. A gente está com experiência. A gente colocou uma URA eletrônica em novembro de 2013 para atender. E aí a gente tinha uma esperança de reter pelo menos 20%, né, em algo que seria uma informação básica, do tipo endereço, telefone das lojas, que seria uma opção, entrega e montagem. Mas era um projeto ousado, a meta do projeto era ousada, hein? Exatamente. Então, a gente colocou aí em novembro... Não, foi janeiro, né? Foi janeiro, o projeto começou em novembro, a gente conseguiu implantar em janeiro. E a gente ficou um pouco decepcionado, porque a gente está retendo 6% quando entra no canal de entrega e montagem. E a gente até conseguiu um sucesso mais com relação à informação de endereço e telefone. Né? Uhum. Isso aí a gente até está conseguindo 70% de retenção. E aí, o custo disso, aí a gente foi muito ousado, que a gente quis fazer algo interno. E o custo disso está tipo assim, o que a gente está retendo versus, né, o custo, está fazendo a gente repensar. Porque está muito mais alto que o custo de uma PA. Para o pouco que está sendo retido. Então, a gente está aguardando aí um prazo aí de 6 meses para a gente repensar e remodelar isso daí. Né? Então, vocês estão falando aí, a gente está aqui, eu estou olhando para a cara do Thiago, o Thiago está olhando para a minha cara, do tipo assim, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Mas a gente ainda não tirou do ar, mas a gente está já pensando em algum tipo de inovação para a gente fazer com que haja realmente sucesso nesse canal, ou talvez até desligar o próprio canal. Ok. É um preço da inovação também. Né? Vocês arriscaram, colocaram no ar, muitas vezes deu certo, dessa vez precisa de ajuste. O Paulo ele até comentou sobre o cliente, Thiago, o seu Thiago Pires, e o Paulo até comentou que muitas vezes o cliente ele não quer ouvir a gravação, né, questionando a sua data de entrega, a sua data de montagem. Muitas das vezes o cliente ele não quer ouvir, ele quer falar com o operador. Então, assim, um grande percentual não vai para retenção, porque ele ouve a informação dele, mas ele não tem a segurança naquela informação e quer abrir o coração lá pro operador. Acho que a gente tem percebido como isso. Como a Sara falou... Desculpa, você terminou, Thiago? Acho que depende muito do público que a gente está falando, né? O público da Casas Bahia é totalmente diferente do público da faculdade, ou seja, a gente tem que pensar muito com quem a gente está falando e o que esse público deseja, né? De que forma que ele quer se comunicar com a gente. Nós temos um outro cliente lá dentro, que é a Electrolux, na Algartec, e não é tão bem aceito assim essa questão de chat. Até porque o público, em geral, não é a grande maioria que está familiarizado com esse negócio. Entra no site, vai na internet, tem mais dificuldade. Então, muitas vezes, a dona de casa, às vezes até mais senhora, e ela está com uma dúvida no micro-ondas, na geladeira, na máquina de lavar, e ela sente muita necessidade de ter alguém do outro lado falando mesmo. Ela teria dificuldade de ir até um site, vou lá parar. Às vezes a gente até ouve, não, mas eu teria que parar meu serviço e ir lá no computador. Tipo assim, é diferente. Mas ainda na linha da Ludmila, que fez essa pergunta, eu acho que tem um ponto interessante, né, quando a gente fala de inovação. Porque inovação precisa de manutenção, né? Então não adianta você implantar a ferramenta lá e largar, que ela sozinha não vai. Por exemplo, no robô da Anhanguera, no SAC, atendimento ao aluno, a gente tem um profissional dedicado online fazendo atualização. Então, a cada nova pergunta que dá para encaixar no robô, que a gente sente que é o que a gente chama de fichas, a gente está atualizando. Olha, vai alimentando. Então, assim, não é um negócio que você faz uma vez, implanta e esquece, para, não mexe mais. A gente, quando definiu implantar, a gente já decidiu que teria necessidade de ter um recurso disponível só com essa função. Ela fica monitorando e alimentando. Então, a cada dia pode ser que suba uma perguntinha nova, que tire alguma, que não tem. Então, Vai ficando mais inteligente?
Isso. Legal. Esse equilíbrio eu acho fundamental. Então, assim, também não dá, né, para implantar inovação, a ferramenta tem toda uma manutenção para ela ficar sempre viva, né? Ok. Jussara, inovação que você não administra fica velha, né? É verdade. Ela deixa de ser inovação. Até eu podia responder a Ludmila, até que eu tenho um case disso, né? Que na verdade, para a gente lançar a nossa URA inteligente na antiga empresa que eu representava, a gente ficou quase 3 meses fazendo focus group para os clientes. E foi muito engraçado, porque até a forma como o cliente gostaria de ser abordado na URA, a gente se assustou. Na época, o produto ainda era via Embratel, ainda era TV por assinatura da Embratel, hoje, claro, TV. Mas a gente perguntava para o cliente, se a gente atender você de uma forma um pouco mais usual, e que não seja de uma forma... Eu falei, não quero. Se eu estou comprando o produto da Embratel, eu quero ser chamado de senhor. Porque a Embratel não é uma empresa que pode me chamar de qualquer jeito, não pode me chamar pelo nome, ela tem que me chamar como senhor. Então, quando você está falando de resultados, se você começa a olhar o que o cliente deseja, a forma que ele gostaria de ter aquele produto ou serviço sendo consumido pelo autoatendimento ou pela URA, você vai se assustar. Você vai descobrir que muito dessa não retenção também é por comportamento dele perante aquele canal. Então, eu falo o seguinte, não existe o que é errado, existe o que você não mediu ou o que você não perguntou. Então, muitas das vezes, acho até uma sugestão que eu dou para vocês, é fazer uma pesquisa com um grupo de clientes que não foi retido na URA, para que vocês entendam assim, qual é a necessidade real que ele tinha. Será que vocês acharam que acertaram ou vocês não estavam vendo algum outro tipo de abordagem que vocês deveriam ter dado ali, que seguros que passaram? Os que passaram, por que não perguntar para eles, por que vocês não foram, não consumiram o serviço da URA, já que ele atendia você? Não, mas que não era isso que eu queria, era outra coisa. E quanto à desconfiança, existe uma desconfiança muito grande a partir do momento que você não quebra a credibilidade do canal. Isso é uma coisa que a empresa que atendia a gente, como URA, falava muito. Não vamos colocar no ar algo que traga, em algum momento, dúvida para o cliente. Porque basta ele não ser atendido em uma vez, ele nunca mais vai ter a credibilidade daquele canal e vai começar sempre a acessar o humano. Ou seja, o 9, que todo mundo morre de medo, né? Ninguém quer botar mais fale com o atendente no 9. Por quê? Porque sabe que o cliente, quando começa a gravação, ele bota o 9. Isso tem muito da cultura. Acho que a cultura do atendimento é algo que nós vamos construir a partir do momento que a gente gerar credibilidade nos canais de autoatendimento. E se a gente abusar, eu já vou te fazer uma pergunta, Paulo, mas se a gente abusar disso, daqui a pouco vem o governo e tira todas essas opções, né? Agora, coincidentemente, chegaram 2 comentários, o primeiro é do Rodrigo, ele diz o seguinte, esse negócio de URA eletrônica é tão velho quanto correio elegante. É verdade, gente, não tem inovação na URA. Talvez a inovação seja a forma como a gente está fazendo esse processo. A URA integrada com todos os sistemas, essas discussões para programar a URA para que ela tenha mais informação e seja mais inteligente. E aí, Paulo, eu queria chegar num ponto contigo, que é o seguinte, a Kessia mandou uma pergunta dizendo o seguinte, inovar no atendimento pode ser entender de verdade o seu cliente? Então, eu ia pegar uma carona que o Júlio falou, exatamente, né, que se encaixa na sua pergunta. Para mim, inovar, a gente usa uma metodologia que chama Design Thinking, né, que é você pensar a partir do desejo do ser humano. Para mim, inovação, a definição de inovação é valor percebido. Isso é inovação, né? Não é uma coisa nova só, é valor percebido. A pessoa precisa perceber valor naquilo. Se a gente... se o nosso consumidor, o ser humano, não perceber valor, a gente não partir do desejo dele, que foi o que o Júlio falou, a partir de pesquisa, de entender, porque a gente fica no achismo toda hora, o cara quer ser chamado de senhor, não, o cara não quer ser chamado de senhor, o meu público não gosta de formalidade, o meu público gosta de informalidade. Pô, se a gente não perguntar pro cara, que é o básico, desculpa aí, né? A gente não vai inovar, a gente vai ficar batendo ponta de faca. Acho que essa é a minha opinião. Então, tudo tem que partir do desejo do ser humano. Para mim, inovação é isso, é valor percebido. O que me assusta é não tornar inovação como departamento, né? Porque assim, se você utiliza só aquilo, você está falando assim, aquilo ali é proforme. Eu tenho um departamento de inovação, que é legal, mas o que ele representa para você e para a empresa? E será que a inovação está sendo para a empresa ou está sendo para atingir o objetivo do cliente? Porque será que está sendo alguma coisa que você fala, não, é um saudosismo? Não, eu quero ser inovador. Mas será que o cliente está precisando que você seja inovador? Então tem que entender as duas pontas. Aí tem que fazer um elo de ligação, porque quem vai pagar suas contas é ele, entendeu? Então a gente tem que saber o que ele precisa. Tem um caso que não tem nada a ver com saque, mas a gente foi atender uma cooperativa de crédito. E os caras queriam inovar, né? E aí a inovação para o cara lá, para o diretor de marketing, era... Eles tinham umas agências em áreas rurais
E para ele inovar era pegar essa agência e fazer uma agência altamente moderna, super bacana. E eles fizeram, eles contrataram uma empresa de design, de arquitetura, fizeram uma agência assim que, pô, é igual do Itaú, assim, super tecnologizada, etc. O que aconteceu? O cara que é de bota suja de lama da fazenda, que era o cliente dele, começou a não ir mais na agência, porque ele se sentia mal. Ou seja, a inovação foi um tiro no pé. Literalmente. Né? Então, o cara que ia de bota, ele ficou menos assim, peraí, esse tem tapete, agora não vou entrar aqui na tua agência. Ou seja, ficou totalmente contra o desejo do ser humano. Ou seja, a gente nem foi pesquisar se era isso que o cara queria. Né? Então, é só um... Ele atravessou a cultura, né, do cliente dele. Oi? Ele atravessou a cultura. Exatamente. Que é o básico, né? Mas a gente também vê isso acontecer direto, né? Infelizmente. Se inovação é valor percebido e saque é o serviço de atendimento ao cliente... Parece que é uma conclusão nossa aqui que a gente tem que falar com o cliente com mais frequência. Por favor, né? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Wellington, sou da Global Saúde. Eu queria colocar uma situação. Em 2008, eu participava, na ocasião de uma discussão em torno da lei do saque, que na ocasião era então uma inovação, representando uma empresa grande de varejo francesa. E se discutiam algumas questões que estão sendo colocadas aqui, que, a meu ver, são premissas, quer dizer, se discutia URA, se discutia canal. E aproveitando muito o que o Paulo está dizendo, falando até de branding, eu acredito que a consolidação de marca auxilie muito na construção da qualidade percebida, enfim, na construção de valor. Eu vejo que hoje a gente evoluiu pouco e se eu acesso os canais, os principais canais de contato, eu vejo que, de fato, a qualidade percebida continua não muito diferente de 2008. Uhum. E aí, depois disso, eu falei de do not call, quer dizer, cadastrar meu telefone para que eu não seja contactado, enfim. Houve algumas situações, mas a qualidade percebida, a meu ver, não está sendo. Então, minha expectativa era discutir inovações no que diz respeito a soluções, de fato, que pudessem auxiliar no processo, mas a gente está de volta numa discussão que me remeteu a 2008. Existe uma legislação específica, mas eu vejo que a gente evoluiu pouco. Então, o que eu queria colocar é nesse sentido, nessa direção, o que a gente pode falar, o que eles têm a falar em relação a isso. Sensacional. Gente, tudo que a gente está falando aqui, de fato, a gente tem que colocar o link com a inovação. É que tem alguns temas que nos perseguem, né? Tem alguns temas que parece que precisam de mais tratamento, empacotar melhor no dia a dia. Todo evento surge esse tema. Atendo bem? O atendimento automatizado é válido? Como é que eu monto a minha equipe? Estão chegando perguntas, inclusive, aqui de quem está online em relação a esse tema. Né? Mas já que a gente estava falando aqui de canais de atendimento, eu queria, trazendo de volta, obrigado, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo aqui, que é: quem tem efetivamente um canal de atendimento inovador? Que é fora telefone, fora chat e-mail, que já está instituído, social também. Alguém aqui tem um canal de atendimento inovador? Quem tem? Vocês têm? Um canal diferente. Por favor, Júlio. Bom, a gente tem um aplicativo mobile que a gente atende por chat 24 horas. Então, a gente considera inovador e a gente teve um projeto agora implementado há pouco tempo e já representa 20% do nosso atendimento por chat, esse canal. Ou seja, era algo que a gente deu o tiro certo. A gente sabia que o cliente precisava, ele necessitava, é algo dinâmico, é algo rápido. A gente lida também com clientes fora do Brasil, então tem a questão do fuso horário. Então, você não paga interurbano, você não tem outros tipos de custos e você consegue falar com alguém de uma forma bem ágil e rápida no seu celular, que é algo que hoje em dia faz parte da sua mão, né? Mais ou menos essa extensão das suas mãos é o celular. Então, esse a gente considera lá um projeto inovador e que foi um baita de um sucesso. E esse foi um projeto também na percepção, né? Porque eu acho que a gente tem sim a pesquisa, a gente tem que estressar bastante, entender o que o consumidor deseja, mas tem que estar antenado com o mercado também. E tem alguns passos que são passos estratégicos. Você tem que olhar para o lado e para a sua concorrência e de repente você dá um passo um pouco maior. E eu brinco lá na empresa que a gente tem uma palavra que ajuda pra caramba a dar as coisas erradas. Sabe o que é? Faz um piloto. Se tem alguém que duvida do projeto, senta na mesma mesa e fala assim, eu acho que não vai dar certo, tudo bem, vamos fazer um ambiente controlado, vamos fazer um piloto. Então, a maioria dos meus projetos dentro da área tem essa lacuna lá, que é falando, não tem dúvida, não foi unânime, piloto. E vamos testar e vamos ver se funciona. Ok. Eu queria fazer outra pergunta, já saindo um pouquinho da tecnologia dos canais de atendimento, que é em relação às pessoas, né? Tudo que a gente fala aqui de central de atendimento é materializado dentro do SAC pelas pessoas que representam as empresas, né? E a gente não tem enxergado também no dia a dia muitos modelos de gestão de pessoas inovadoras, né? Como é que vocês fazem? Como é que vocês têm feito?
a gestão das pessoas que estão no front? Eu comecei falando sobre isso, né? Então, eu acho que o meu foco é esse, né? O meu foco é em pessoas. Eu acho que quando a gente tem um público que a gente trabalha, independente do nível da gestão, que você tem engajado com o conhecimento, com o ferramental, você tem um resultado expressivo disso. E a gente lançou o projeto Faculdade HU justamente pensando nesse tipo de mote. A gente tem que fazer com que as pessoas cada vez mais sejam comprometidas, que talvez esse tal comprometimento, entre aspas, tenha sido algo que se perdeu ao longo do tempo na questão atendimento. E agora que as empresas começaram a olhar o atendimento não como o quintal da sua casa, e começaram a entender como a antena da empresa, ou seja, a gente tem que começar a investir também naquelas pessoas que colhem esse tipo de informação e te representam. Então, eu continuo achando pessoas como a parte número 1, a prioridade 0 de qualquer projeto que eu faça é primeiro as pessoas e depois a gente vai descendo as camadas e vai tornando o projeto alguma coisa encorpada. Ok. Douglas, deixa eu fazer uma pergunta, vou abusar aqui. Você que é um dos responsáveis pela área de inovação dentro da Algartec. Os projetos lá não envolvem só tecnologia, provavelmente. Não. Tem algum projeto que você consegue contar para a gente que envolve gestão de pessoas? Sim, assim, até porque é o que a gente fala, a gente tenta cuidar um pouco mais das pessoas que estão lá dentro, né? A Algartec, ela tem um ponto importante que lá nós não temos recursos humanos, nós temos gestão, nós temos talentos humanos, né? A gente trata as pessoas como talentos. A Jussara, o Cadu aqui, que são gerentes da operação, sabe que a gente tem esse relacionamento com eles tem que ser mais próximo, né? Então, falar que tem algo de inovação ainda em pessoas, eu acho que isso ainda a gente é um passo que a gente está para dar ainda. Eu acho que isso se faz necessário, né? Porque a tecnologia, ela ajuda, mas até certo ponto a gente tem até que melhorar a questão de relacionamento entre áreas para não parar no que eu tinha falado com o Paulo antes, na questão tem receita, tem alguma coisa incluída aí? Senão vai parar na questão monetária e financeira, né? Acho que esse é um desafio de todo mundo aqui. Todos nós na sala, ou quase todos nós, lidamos com pessoas que buscam o nosso mercado como primeiro emprego, com turnover que são altíssimos. Como é que vocês têm feito para resolver esse problema? Porque a gente já ouviu cases e mais cases e... Na Algar eu sinto que é uma preocupação muito grande nesse aspecto com pessoas. Não é porque eu estou lá dentro, não. Eu sinto que realmente é um diferencial. E existe um programa maravilhoso que a gente está... Nós somos somente nós que temos há 2 anos, que chama o programa Top Performance, que é uma metodologia que a gente comprou da consultoria da McKinsey. Há 2 anos, aí foram visitar os call centers na Índia, que é considerado como modelo, né, de call center, para ver o que a gente poderia trazer. E esse top performance, além de um controle muito bacana dos indicadores, que são esses básicos, que você falou de turnover, de absenteísmo, enfim, também tem uma parte do programa Top Performance que é justamente a parte de gestão de pessoas, que é a aproximação. É melhor porque entrar na parte Top Performance, que é uma ferramenta que faz um diferencial na Algartec. Criou-se uma cultura de se aproximar. Então, assim, você é obrigado, o supervisor de atendimento, dentro do programa, ele tem um checklist do que ele tem que fazer, ele é obrigado, sim, a conversar com o operador dele. Ele não pode passar um dia sem fazer o que a gente chama de DHE, que é um desenvolvimento de uma habilidade específica, né, que compõe a terceira métrica, que são as metas. Então, tem o processo de feedback, de coach, e tem o que a gente chama de sessão diária, que é antes de começar o atendimento. Isso é um diferencial. E quando você está numa central de atendimento e ali uma ligação atrás da outra, nível de serviço, você fala assim, olha, eu não posso tirar a equipe para fazer a sessão diária. Não, mas não, isso é respeitado. Então já foi contratado o serviço. Oi? Faz parte de mencionamento. Faz parte de mencionamento. 15 minutos por dia, o supervisor vai tirar a equipe para falar como nós fechamos ontem, quem foi melhor, destaque do dia, boa sorte, ter uma campanha diferente, mas é um contato que deu muito certo, porque aproximou. Então, o que, no primeiro momento, era uma obrigação fazer, né? Nossa, eu tenho que tirar o operador, eu sou obrigada a tirar para conversar, eu tenho que fazer essa sessão diária. Hoje não, aproximou. Então, ficou muito bom. Então, isso eu sinto que é um grande diferencial nessa área de inovação de pessoas, de gestão. Rodrigo, isso assim, até é legal falar aqui, lembrando do Top Performance, não sei quem já trabalhou aqui no atendimento mesmo. Você é um atendente call center, né? O tanto que é pesado isso
para o atendente no fim do dia, né? Nós temos hoje lá na empresa N pessoas que estão em cargos executivos, até eu comentando com o Carlos hoje, uma pessoa, um amigo meu, que começou como atendente e ele assumiu a diretoria de BPO da empresa ontem, né? E assim, pensando no top performance, o que é manter uma pessoa que não é fácil manter em contact center? Você está falando de alguém que ganha, às vezes, o salário mínimo e que por causa de R$50 ele vai sair do contact center e vai trabalhar numa loja do shopping e ele não vai pensar no que a empresa está dando, um convênio médico, um ticket de alimentação e outras coisas, né? O Top Performance começou, acho que o ano passado, final de 2012, alguma coisa, né? Todo mundo da empresa, a gente tem como quase que obrigação utilizar o crachá. Algar, antigamente Algar Tecnologia, agora Algar Tech. Depois que começou o Top Performance, tinha a premiação. Você era Top Performance, você era Bitop, você era Tritop. Assim, era uma guerra dentro das operações, uma guerra até legal para a empresa, para o cara ter, nossa, eu sou Tritop. Eu fui responsável pela convenção da Algar Tecnologia em 2012, lá em Uberlândia, e assim, imagina reunir 4.000 pessoas em 2 turnos, né? 4.000 de manhã, 4.000 à tarde, para fazer uma convenção legal, levar um palestrante legal e tudo mais. Nós fizemos um camarote e avisamos com antecedência nas operações. Vai ter um camarote Tritop, foi quando dá o 3º mês do Top Performance, né? Em Campinas teve também. Foi assim, o cara poder entrar no camarote dentro de uma convenção onde que tinha tapete vermelho, né? Quase tan, e lá dentro servindo, os garçons servindo ele, totalmente diferenciado dos outros. Eu estou vendo aqui o Carlos está aqui com o crachazinho, a fitinha totalmente diferente, que foi uma fita que deu quando acho que foi 10 vezes top, alguma coisa assim. E tinha top diamante, assim, a pessoa se sente, ela desfila com o crachá. Isso no atendimento de contact center não é fácil. Eu entendo isso assim como foi um diferencial que a gente colocou no mercado. E nós somos, tal qual nós somos case aqui na Direct Talk, nós somos case em outros clientes, e principalmente quem nos ajudou a criar o Top Performance, que é a McKinsey, né? E assim, a McKinsey a gente está falando em nível mundial. Né? Eles se sentem muito orgulhosos com esses prêmios do Top Performance. A questão do crachá é um orgulho mesmo. Então tá, 3 vezes top, eu sou tritop. É um diferencial. Você é visto com um diferencial. A gente faz mensalmente um café com o gerente das operações e os operadores que foram top. Então um café para recebê-los, para dar parabéns, para comemorar o sucesso. E esse tipo de coisa, gente, faz muita diferença. Todo mundo gosta. Né? É um modelo de gestão inovador, né, para esse mercado. Júlio, você vai complementar alguma coisa? Rodrigo, só ia falar que eu estou com um projeto que está saindo do caldeirão, já está até fervendo, quase pronto, já está dando um cheirinho na casa. Que eu transformei a área de monitoria. Eu não gostava muito desse nome, eu não gosto desse nome. As pessoas que faziam monitoria tinham cargo de auditores na empresa que eu cheguei. E, sinceramente, auditor você teme. Auditor não é alguém que está tentando te ajudar a fazer o seu melhor. E a gente criou uma área chamada excelência. A área de excelência ela é composta de monitoria, ela é composta de comunicação, ela é composta de instrutores de treinamento, porque eu quero que a nossa operação enxergue essa área como uma área que vai ajudá-lo a ser melhor, e não que vai puni-lo pelo que ele não faz. Então, até eu brinco muito com esse lance do conceito, das palavras, do conceito da operação e da cultura, porque eu acho que daí que se começa, né? E a outra coisa que a gente preparou agora, um cardápio de indicadores, engraçado, indicadores normais de operação, para medir a performance de cada um, e a gente colocou 2 lá que não existiam. Um é um chamado elogiômetro, que a gente criou essa palavra de brincadeira, ou seja, cada atendente nosso que receba um elogio, ele passa esse elogio para um canal nosso, a gente computa e começa a virar um bônus de desempate para ele, ao mesmo tempo como sugestão. A gente criou 3 níveis de sugestão. A pessoa que dá uma sugestão que ela não é aplicada, pelo simples fato de ela ter dado a sugestão, ela ganha um ponto. Se ela deu uma sugestão que ela é boa, mas naquele momento ela não é aplicável, ela ganhou metade dos pontos. E o ponto integral é quando ela deu uma sugestão que foi aplicada. Isso você traz um pouco desse comprometimento, você traz um pouco desse envolvimento da pessoa e também gerando retenção. Você sabe por que a gente gera retenção desses talentos? Porque esses talentos vão ser premiados de acordo com a performance mensal e anual. E esse é que faz o diferencial. É aí que você traz o seu atendente para dentro da cultura da sua empresa e traz o comprometimento. Ok. Eu queria, Vamos lá. Eu gostaria de aproveitar o gancho do Júlio e ouvir um pouquinho dos 3. Bom dia. Eu sou do Itaú, trabalho na área de treinamento, mais especificamente Itaúcar, né, voltado a cartão de crédito, e você falou em instrutores de treinamento. Gostaria de ouvir um pouquinho dos 3,
como a gente inova em treinamento, já que para a gente atingir tudo que a gente falou até agora, a gente precisa investir em qualificação inicial e precisa investir em reciclagens mensais também. Se vocês conseguirem ser rápidos, depois eu queria fazer uma pergunta para o Paulo e abrir mais aqui a discussão sobre outro tema. Vamos lá. Essa pergunta é mais técnica para vocês. Vai você ou eu? Na verdade, treinamento, para mim, é a parte mais importante da empresa, né? Eu costumo dizer que os instrutores, assim, inovação no treinamento, para mim, é engajar cada vez mais os instrutores para eles deixarem de ser tão técnicos e começarem a também ser um pouco humanos. Humanos do ponto de vista de olhar todo o comportamento, desde o comportamento, porque eu conheço instrutores que eles conseguem aplicar bem pela dinâmica, pela facilidade, mas se você for olhar se eles entendem o processo início ao fim, eles não entendem o processo início ao fim. Inclusive, é um trabalho que eu estou fazendo hoje no Hotel Urbano. Eu peguei todos os instrutores de treinamento e falei o seguinte: vocês entendem o processo do início ao fim, ao ponto de vocês conseguirem passar bem o que significa o produto e o conceito do produto? E eles estão agora internados numa discussão com a área de processos para que eles consigam incorporar realmente a vida do cliente, o ciclo de vida do cliente no atendimento. Então é uma coisa que eu acho importante, aí sim é inovador, porque você começa a fazer com que o teu instrutor seja o cliente, inclusive na hora de treinar. Então ele vai começar a passar o comportamento e as dificuldades, vai vivenciar as dificuldades da pessoa que atende, para que também na hora do treinamento ele consiga se antecipar, ou seja, sempre se antecipar qualquer dúvida, qualquer problema que haja no atendimento, fala assim: você vai passar por isso. E antes de você passar por isso, eu já passei, porque eu sentei lá e também tive essa experiência e vi como é que acontece. O que você faz para sair dessa situação? X, Y, Z. Então acho que a gente tem que também tornar o treinamento um pouco mais método e um pouco mais também humano, mais pessoas, esse tipo de coisa. E falando de gestão de pessoas, de fato tem uma inovação grande, porque você tira ele só da linha de frente e consegue fazê-lo se sentir parte do negócio, né? Isso. E aí, voltando para aquele ponto da Ludmila, que foi muito legal, ele se coloca na posição do cliente e atende melhor. Essa é uma prática inovadora. Agora, se você me permite, Jussara, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, porque a Luciana, inclusive, já está mandando um recado que o tempo está acabando, está passando rápido demais. Paulo, algumas pessoas chamam a central, o momento de contato com o cliente, ou o atendimento em si, como o momento da verdade, onde as máscaras caem. Tá? E outras dizem que a gente tem que aproveitar esse momento. A gente tem visto poucas práticas no mercado de empresas que conseguem captar ao máximo os dados do cliente para efetivamente melhorar a experiência dele depois e fazer todo mundo ficar feliz, a empresa, ele, a cadeia toda. Como é que dentro da BR Culture você consegue, via processo, obviamente, né, fazer com que esse momento da verdade, quando a gente fala com o cliente, sirva para a empresa toda se movimentar? Eu sei que é um desafio monstruoso, principalmente para empresas grandes como as que vocês têm mencionado e que vocês trabalham. Eu acho que mas o trabalho de branding é exatamente esse, é você disseminar internamente um trabalho, um resultado que a gente estava falando de missão, visão e valores, desde a telefonista, do saque até o CEO. E isso tem metodologias para se fazer, porque realmente você acaba com uma imagem de uma empresa se você, na tua ligação, seja para um saque, ou seja até para uma telefonista de um PABX normal, for mal atendido. Dentro do branding existe uma metodologia que você chega na essência, que seria a visão, missão e valores, e depois você tem uma série de ferramentas para você disseminar isso para todo mundo da empresa. Né? Quem é que falou que anda com o crachá? A Whirlpool. Por isso que a Whirlpool é inovadora. Ela tem a missão, a visão no crachá. Ou seja, é um jeito tão simples, mas de uma forma tão poderosa, né, de você disseminar isso, através de apresentações, de workshops. Então, esse é o trabalho de branding puro, né, que a gente chama. Porque realmente não adianta você ter uma baita de uma imagem na comunicação e você atender de uma forma negativa. Então, é mais ou menos. O que eu queria colocar, só pensando em inovação, não agora pensando em branding, é que eu vejo que existe eu não sei, de novo, eu não sou técnico da área de vocês, mas existe uma grande oportunidade da quantidade de informações que vocês recebem ali na ponta. Como eu disse, o Big Data agora que está, né, na moda, mas de que forma pegar essas informações, sejam elas reclamações, ou sugestões, ou oportunidades, ou até o perfil, né, um cadastro de com quem a gente está falando. E para mim isso vale ouro. Isso qualquer empresa gasta fortunas de pesquisa para ter esse tipo de informação. Se vocês têm o cliente vindo até vocês, geralmente o cliente que vai até vocês é um cliente que é heavy user, o cliente que é
né, tem uma relação forte com a marca, putz, é uma oportunidade gigantesca da gente inovar, né? Já tem muitas empresas inovando, mas eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nesse sentido. É engraçado que, curiosamente, eu vejo essa prática mais presente no B2B do que no B2C, né? No B2C, talvez pelo volume também. A gente tem gente aqui que tem operação de quantos operadores? 10 mil operadores? 15 mil operadores, é um volume muito grande. As empresas ainda estão tentando buscar se adequar a lidar com esse volume, né? Para lidar melhor com esse volume de gente entrando em contato. Mas quanto mais volume, mais informação para mim. Esse que deveria é o paradoxo, deveria né? ser. Que eu gostaria de poder usar. Eu sou viciado por informação. Imagina, tem informação do que o cara está reclamando de mim, do que o cara está sugerindo para mim. Putz, isso vale ouro, né? Ok. Eu sei que é difícil, não é fácil. A gente tem um exemplo aqui, Simone, chegou em você, não tem jeito. Lá na TOL, você é operação... Mais alguém aqui é B2B? Além da Simone, mais alguém aqui tem operação B2B? Então, vou ter que perguntar para você, Simone. Eu vejo muito presente nas centrais de atendimento, com a empresa a empresa, na relação empresa a empresa, uma preocupação e processos para suportar a divulgação das informações daquilo que está acontecendo com o cliente. E todo mundo se mexendo em torno disso, né? Como é que funciona lá na TOTOS? Você tem uma central que não é pequena, a gente já conversou no último evento, era uma central grande por ser business to business, mas vocês têm processos que suportam isso? Essa captação da informação para divulgar e as empresas se movimentar em torno disso? Sim. TOTOS. Eu sou da TOTOS, aí a gente tem uma central de atendimento de 900 pessoas, né? Tá. E, assim, a gente tem toda uma metodologia, né, de processo de atendimento e tudo mais, né? Então, que é de conhecimento de todos, né? E a gente sempre tem esse trabalho de divulgação com os atendentes e tudo mais nessa situação. Ok. Então, quando um determinado número de clientes entra em contato com vocês conseguem divulgar essas informações para toda a empresa e colocá-las no centro da empresa para a empresa tratar. Existe isso, a gente tem um banco de conhecimento, né? Ok. Então a gente trabalha com um banco de conhecimento no primeiro nível. Ok. Tá bom. Quer falar, Júlio? Você estava segurando o microfone? Não? Ok, tá bom. Paulo, como é que começa um processo quando bate na central de atendimento com a BR Culture? Como assim, como bate no... Você é contratado por uma empresa para, imagino, fazer mapeamentos, planejamentos e provocar inovações. A gente não trabalha especificamente com central de atendimento. Ok, né? mas é uma das partes da empresa? Não, claro, para mim, eu vou mencionar um exemplo aqui. A gente é contratado ou para fazer uma parte, aquele trabalho de branding que eu falei para vocês, né, de missão, visão, valores e disseminar isso dentro da empresa e expressar isso na comunicação, ou para fazer um projeto de inovação. E aí, a inovação, obviamente, inclui em várias áreas. Mas o que eu acho legal é que a gente está fazendo um projeto de inovação para a Tecnisa, por exemplo. Tecnisa todo mundo conhece, construtora e incorporadora. A gente parte do que a gente chama de jornada do cliente. Acho que isso é fundamental. O Júlio mencionou isso, né, o ciclo do cliente. A gente parte da jornada do cliente, ou seja, identificar todos os pontos de contato que a gente tem com o cliente. A partir desses pontos de contato, que não sou eu que identifico, é a própria empresa junto comigo, desde o momento que o cara decide comprar um apartamento até a entrega das chaves ou pós-entrega das chaves, que pontos de contato que a gente tem com esse cliente, quais são as dores que esse cliente tem, o que a gente está oferecendo ou o que a gente não está oferecendo, quais seriam as oportunidades e as inovações. Para vocês terem uma ideia, os primeiros workshops eu comecei com a pessoa do saque. Eu trouxe a responsável pelo saque da Tecnisa exatamente para ela falar para a gente quais são os problemas diariamente que eles recebem lá, quais são as reclamações, desde parafuso mal apertado até atraso de entrega de apartamento. Ou seja, para mim é daí, como disse, né, daí que a gente tira o desejo do ser humano. A inovação não existe sem o desejo do ser humano. Então, se eles estão reclamando, se eles estão dando sugestões, eu devo começar por ali. Né? E aí, a partir daí, a gente desenha essa jornada e identifica as dores e tenta solucionar essas dores. Essa não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que é assim que a gente trabalha com o saque, ou seja, na inovação, pegando o máximo possível de conhecimento e utilizando esse conhecimento da melhor forma possível. Acho que é básico, né? Acho que é por isso que a gente não evoluiu muito. São poucas as empresas que fazem isso hoje no Brasil. Tá bom, gente. Quais são os mercados mais inovadores em central de atendimento aqui, na opinião de todo mundo?
Mercados externos? É. Até perguntei isso para o Marcelo hoje, se lá fora acontece a mesma coisa, né, Marcelo? Se lá tem problema também, que eu fiquei curioso. Alguém tem algum case para falar de algum mercado específico? Mesmo, benchmark? É? Não? Isso aí, Não me ocorre nada. O mercado de... O Brasil é visto como é bom ou ruim? A gente está... Brasil? É. Vai lá. Se apresenta, Marcelo. Obrigado. Bom dia, eu sou Marcelo, eu sou da Direct Talk. O Brasil é visto como um país com bastante cultura de relacionamento com o cliente, bastante desenvolvida, mas de processos e infraestrutura ainda a desejar. E os problemas acontecem no mundo inteiro, né? Eu estava falando para o Paulo que a gente teve num evento de inovação ano passado nos Estados Unidos, justamente para falar de atendimento. E foi muito engraçado quando a gente contou como é que era no Brasil as dores, assim, as reclamações e tal. Todo mundo falou, puta, aqui é igual. Então, eu acho que a minha leitura dos Estados Unidos é que existe um avanço tecnológico muito forte e o lado de pessoas, principalmente porque a base da educação é diferente, mas os problemas são muito parecidos. Ok. Eu queria fazer uma outra pergunta, que ela é diretamente relacionada à inovação. Ela veio da Ludmila também. Está participante, né? Ludmila. Muito bom, Ludmila. Na próxima você vem entrar aqui na sala, senta do nosso lado. Ela está perguntando o seguinte, dessas empresas, quais fazem o P&D? Mas eu queria ir além dessa pergunta. Eu queria perguntar o seguinte, dentro do P&D, como é que a central, como é que o contato, como é que a demanda do cliente ela é tratada nas empresas de vocês? Ok, nós vamos lançar um produto. Esse produto é inovador, esse produto ele vai criar um mercado, criar um modelo no mercado, mas esse produto também vai gerar uma demanda de cliente. Alguém já participou de uma reunião de P&D onde a central de atendimento estava presente? A Whirlpool, sim. Vamos lá. Eu trabalho na área de atendimento, já passei por várias, porque o atendimento ele é escalonado, ele tem várias vertentes, eu trabalhei em várias delas. Atualmente eu atuo numa área que faz justamente isso, que é entender o que o consumidor mais pergunta, o que ele mais quer, de que forma que ele fala com a gente, para a gente saber como é que a gente vai atender ele da melhor forma possível e transformar ele em fã. Então, quando um produto vai ser lançado, até antes de pensar em lançar, são feitas reuniões que envolvem todas as áreas da empresa para entender assim, primeiro, até porque nós não só prestamos serviços, né, para a Whirlpool, mas nós também estamos como consumidores dos produtos. Então, coloca todo mundo numa sala, coloca lá o projeto, brainstorm. Depois disso, vem o projeto, envolve as áreas também de atendimento. Então, assim, sempre tem alguém do atendimento para colocar quais são as dúvidas que pode ter, o que o consumidor pode perguntar. Além disso, existe a área de tecnologia da empresa que vai até o consumidor, tem os laboratórios. Então, não só funcionários, mas o consumidor também é envolvido para que a gente tenha assim, essa visão do que é que pode acontecer quando a gente lança um produto. E antes de lançar, claro, toda a área de treinamento ela é preparada para poder atender esses consumidores que pode, apesar de a gente fazer todo esse trabalho, surgir uma dúvida que nunca ninguém teve até aquele momento. Ok. Paulo, antes do seu comentário, geralmente é ao contrário. Pessoal, o Whirlpool levantou a mão, geralmente vocês são envolvidos depois do lançamento do produto? Sim. Ok, então, por favor, Paulo. Não chama aqueles urubus lá. Eles vão acabar com o projeto, o projeto vai ficar mais caro, mais demorado. Eu sei bem como é, sei bem. Paulo, só uma coisinha, até para complementar aqui a questão da Whirlpool, como ela também é um dos nossos clientes chave do Contact Center, né? Utilizando o Design Thinking, a gente fez uma parceria com a Whirlpool há cerca de 2 meses. Nós fizemos um workshop de 2 dias aqui de Design Thinking puro mesmo com a Whirlpool, onde é que não chegou os novos produtos, né? Mas as novas ideias que eles tinham foram apresentadas, né? Isso é diferencial também, porque assim, o nosso cliente, que é a Whirlpool, ter essa confiança de quebrar algum paradigma, de tirar só da caixa o Whirlpool, essa questão da estruturação de novos negócios e
até novos modelos de atendimento pensando no contact center também, né? Esse é um diferencial do Whirlpool também, né? Por isso que eles são, assim, saiu, acho que a semana passada a lista das empresas mais inovadoras no Brasil. Mais um ano, a Whirlpool estava em primeiro lugar. Né? A Tecnisa está entre as 10 também. Com bastante orgulho. Vamos lá, Paulo. Não, eu só queria colocar que a gente está fazendo um trabalho para o Dia Supermercados, todo mundo conhece, né? Dia %, que, por incrível que pareça, muito pouca gente sabe, eles têm 863 produtos de marcas próprias. A marca própria é Dia, né? E são altamente inovadores nisso. Eles são líderes de mercado em vários desses produtos. E só para ilustrar um pouco do que você perguntou, Rodrigo, a gente tem usado muito o saque dentro dos nossos workshops para a gente definir. A gente fez um trabalho de branding para eles. Então, o que é qualidade? A gente tem que vender um produto de qualidade. Tá, mas o que é qualidade? O que é qualidade para você? O que é qualidade para você? O que é qualidade para mim? É uma palavra muito subjetiva, né? Então, a gente trouxe as pessoas do saque, a gente trouxe consumidores para a gente definir de cada categoria, de cada produto, quais são os atributos que a consumidora percebe como um produto de qualidade. Então, se você pegar um azeite, por exemplo, o que passa qualidade num azeite? É a viscosidade, é a cor, é o sabor, né? Então, você vai vender qualidade, você tem que fazer um produto que tenha cor, viscosidade e sabor. Então, mas tudo isso vem do saque. Para mim é impensável você fazer inovação sem você ouvir o teu consumidor. E o teu consumidor mais atuante, mais relevante é o que te liga, pô. Seja para reclamar ou seja para dar uma sugestão. Esse cara tá ligando, ele tá perdendo um tempo dele para te ligar. Ou seja, a marca é relevante para ele. Então, pô, se a gente não conseguir aproveitar isso, a gente está perdendo uma grande oportunidade, na minha visão. Ok. Interessante que nessa hora a central de atendimento inverte de papel dentro do conceito que você está trazendo, né? Ela é o vetor, ela não é o peso. Né? Mas, Rodrigo, isso é uma questão de cultura. Eu acho que a empresa tem que estar preparada para isso também. Porque durante muito tempo o atendimento foi o quintal da empresa. A gente vê aqui várias pessoas dando como exemplo. Eu já participei de várias empresas que tinham esse exemplo de que a gente era o último a ser avisado. E muitas das vezes vinha alguém na mesa quando você falava assim: você esqueceu que eu tenho um prazo de treinar o saque 1 mês? Não, mas o produto tem que sair agora. Tá bom, mas quem vai estar lá no outro lado da linha não vai saber o que é o produto. Então, vale o risco? Você só me envolveu agora nesse projeto, então eu já participei de reuniões assim. E isso acontece realmente no dia a dia e eu acho que essa cultura tem que ser top-down. Eu acho que tem a alta gestão da empresa que já tem que começar a disseminar essa cultura para que se envolva o atendimento desde a parte embrionária do projeto até a fase de execução. Porque a gente é muito importante nessa questão. A gente tem que saber o que está acontecendo e tem várias opiniões nossas, dos nossos próprios atendentes, que pode fazer com que esse projeto seja um projeto bem sucedido. Então a gente tem que realmente aproveitar a opinião de quem atende, aproveitar a experiência de quem atende com o cliente para passar. Será que na percepção o cliente vai aceitar esse projeto? Será que ele vai ser um projeto? Não, isso é furada, nem faz isso porque eu já tenho experiência de outro lado que não vai dar certo. Então tem que escutar um pouquinho mais realmente a área de atendimento. Às vezes a gente fica sabendo pelo próprio cliente, né? Ele liga na central. Muitas vezes a gente fica sabendo. Eu colocaria os gerentes de produto, de marketing sentados lá no saque um pouquinho para os caras ouvirem. É sério. Perfeito, é uma ótima ideia. Para os caras sentarem lá para ouvir reclamação. Já fizeram? Funcionou? É interessante, é a mesma coisa que o cara ir na casa do consumidor. Põe o cara ouvindo lá um dia, meu. E você gerou algum benefício depois, do produto que ele estava fazendo? Ok. Ok. E tem um reflexo que legal. Uns 2 anos atrás, tem reflexo até hoje. Ok. Rodrigo, a gente está falando de projetos e inovações e produtos, mas é legal a gente entender que a empresa tem que colocar o índice de satisfação do cliente para cada departamento. Ele tem que permear lá a missão da empresa realmente, inclusive até na PPR, até no bônus da empresa, tem que estar lá a satisfação do cliente como sendo um indicador, para que a pessoa que está no financeiro se preocupe tanto quanto o cliente, quanto você que está aqui na ponta atendendo o cliente. Entendeu? Então, para que ele saiba os impactos, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para diminuir minhas SLAs de atendimento, o que eu posso contribuir para que esses clientes estejam satisfeitos, mesmo não estando sentados naquela cadeira. Entendeu? Acho que a gente tem que trabalhar para isso. Bacana, gente. Nosso tempo acabou, certo, Luciana? Tá bom. Então, alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Eu só quero fazer uma consideração final. Por favor. É uma coisa que eu venho tentando trazer a cultura em todos os lugares que eu me apresento, tudo que eu faço, é que eu faço sempre uma pergunta assim, né? Quando eu inicio uma fala. O cliente tem sempre razão? Aí todo mundo fica no maior debate, né? O cliente tem sempre razão, o cliente tem quase sempre razão. Durante muito tempo essa cultura, esse conceito foi discutido. Não, ele tem quase sempre razão.
Bom, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou partidário disso. Isso virou uma missão para mim. Dentro da nossa empresa vai estar estampado bem grande, perto da área de atendimento, que não é que o cliente tem sempre razão ou quase sempre tem razão. Para a gente, o cliente é a razão. Entendeu? Então tem que parar de se discutir a razão e transformar ele na razão da sua empresa. Que aí sim a gente vai conseguir atingir os objetivos que o Paulo falou, que a Jussara falou e que todo mundo aqui almeja, né? Que é fazer com que o cliente fique satisfeito e encantado. Bacana. Aí fica mais fácil ele virar o vetor de inovação, né? Que é o nosso tema de hoje aqui. Tá bom. Gente, obrigado pela presença de vocês. Paulo, Jussara, Júlio. Obrigado. Eu acho que esse tema vai mais longe. Tem algumas perguntas aqui que ficaram, depois eu passo para vocês. Obrigado a Ludmila, que ficou até agora. Ludmila, da próxima está aqui com a gente, hein? Obrigado a todo mundo que veio participar do café, foi muito legal a troca também. Obrigado para quem está online. Quem ainda não clicou no like no Facebook da DT, dá um like lá e receba sempre os nossos convites. Vamos ter outros temas também aqui no café, em outros modelos de debate. Eu queria falar também da campanha Eu Amo Meu Cliente, promovida pela Direct Talk. É uma campanha que está muito legal. Acessem www.euamomeucliente.com. Lá já tem mais de 100 histórias de empresas que encantaram o seu cliente, empresas que amam o seu cliente. E lá no meio tem muita ideia de inovação, de como inovar no saque, né? Muito do que vocês falaram aqui, colocando o cliente no centro, né, como a razão. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem participou online, obrigado para quem veio. A gente está aqui à disposição. Amanhã, às 10 da manhã, vai ter um debate, um webinar, uma entrevista sobre Call Center 3.0 com o Daniel Domeneghetti. Também vai ter um conteúdo muito bacana. E é isso. Obrigado para todo mundo. Parabéns para vocês. Obrigado.